O Fred, qual o time do coração? Eu sou santista. Muita gente, quem me acompanha há muitos anos, quem não me acompanha, eu trabalhei na Jovem Pan por 18 anos e por 15 eu fui setorista do Palmeiras, né? Então muita gente achou e achava que eu sou palmeirense. Ainda tem alguns que acham, inclusive ficam até surpresos quando eu falo. É claro, falam, Fred, mas por que você não falava antes? Não é que eu não falava. Quando eu era perguntado, eu falava. Mas como eu fazia o Palmeiras, então eu não falava, não fazia bandeira, não ficava falando, porque para mim não interessava, assim, porque o torcedor às vezes não sabe separar isso, né? Apesar que com o Santos tem menos problemas, se eu fosse pai corintiano e São Paulino seria um problema maior, eu sei disso, mas eu não falava tanto para evitar desgaste, porque cobertura de clube realmente é puxado. E até prefiro, né, que o setorista não torça para o seu clube. Você seja setorista de um time que você não torça, porque você consegue ser mais profissional do que uma hora o coração acaba te traindo em algum momento. É verdade. E aí, Fred, a gente vai colocar aqui para você a seleção, para vocês que estão nos vendo aí, a seleção do Fred Júnior no quadro Esporte Coleções, em acervos de figurinha dos álbuns, né? E aí vamos falar um pouquinho desses feras aí do Fred, essa escalação. A gente trouxe aqui uma coisa bem bacana, a gente vem fazendo aqui nos programas com os jogadores, né? Os ex-jogadores de futebol, já passaram aqui. Fala aí, Nascimento, quem passou por aqui? Tivemos Zenon, Capitão, Júnior, tivemos Elivelton, Wilson Mano, João Paulo, Wilson Mano, Ronaldo Marques, Souza. Tivemos alguns, Souza, tivemos alguns que agora eu não estou lembrando todos, mas já tivemos alguns aqui que o Ricardo já apresentou o acervo aí, e agora a gente vai apresentar o acervo da seleção de todos os tempos do Fred Júnior, é isso? É isso aí. É uma coisa bem bacana, uma homenagem aí para o nosso grande amigo Fred Júnior. É um quadro que a gente faz com muito carinho com ex-jogadores, e eles acabam se emocionando, ficando surpreso, né? Júlio, falando em emoção, Simplício, né? O Fábio Simplício que chorou na live quando a gente começou a mostrar. Falou, nossa, o que é isso? Então a gente, agora o Fred não é, né, um jogador, mas torce para um time e tem a sua escalação. E eu, particularmente, quando eu vi o time, falei, é um time de respeito. Ele realmente, eu lembro muito, né? Eu tenho certeza que tem o Pelé. Isso aí eu tenho certeza que tem o Pelé. Não, mas era aí o seguinte, eu vou até explicar. Né? Eu posso falar, é coisa que eu vi quando criança, santista, e depois trabalhando profissional. Então, tá. eu juntei o santista dessas duas etapas. Eu acho que o Pelé é ao concurso, se colocar o Pelé ia ser chovendo molhado, então eu coloquei aqueles que eu vi como torcedor e aqueles que eu vi trabalhando já no jornalismo esportivo. Então agora, Esporte Coleções com Fred Júnior. E aí, claro, para falar do Santos, aqui é o álbum. Você tem esse álbum, Fred? Do Santos? Do Santos? 100 anos, tenho. O do Centenário tenho. Esse é maravilhoso, né? Então mostra aí. A qualidade dele é maravilhosa, né? Eu tenho meu time de coração, mas eu tenho o álbum de todos. Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, Portuguesa, Vila Nova, enfim, tudo que tem aí. Eu realmente gosto de ver a história dos clubes, né? Você acaba tendo muito conhecimento. E aí, trazendo um pouquinho aqui para o Fred, então, o Santos da Vila Belmiro. Vamos começar aqui, ó. De goleiro a lateral. Fala um pouquinho para a gente desses feras. Sérgio Índio e o Léo. Então, para muitos aí eu sei que não viram, principalmente o Sérgio e o Índio. Ivanilton Sérgio Guedes, era um excelente goleiro. Eu ia colocar, até pensei em colocar o Rodolfo Rodrigues, porque quando eu comecei a ser colocar o Rodolfo Rodrigues, viu? Quando eu comecei a torcer para o Santos, o Rodolfo era o goleiro do Santos, eu torci para o Santos em 83, era o Marola ainda, mas aí em 84 foi campeão paulista com o Rodolfo. Mas aí, por que eu coloquei o Sérgio? Porque eu tive um contato maior com o Sérgio depois, como treinador. Eu peguei ainda o Sérgio ainda sendo goleiro, no final da carreira dele, no América de São José do Rio Preto. Mas assim, o Sérgio, ele foi para substituir o Rodolfo, né? O Rodolfo foi um goleiro excepcional de 84 a 88. Depois ele foi para o Sporting de Portugal. E aí o Sérgio chega, vindo da Ponte Preta, ele que tem como grande espelho o Carlos, né? Que foi goleiro da seleção em 86. E o Sérgio foi fenomenal num time que não era ruim, mas um time que sofria muito. Santista na época, para ser Santista, eu até brinco hoje. Eu sou Santista até hoje, porque eu era verdadeiro, porque a década de 80 para o Santista era muito sofrido.
E o Sérgio era um excepcional goleiro. Eu tive contato com o torcedor, com o Sérgio sempre tratou muito bem. Tive com o Rodolfo também, mas o Rodolfo estava na Portuguesa já. Mas o Sérgio no Santos. Então, e eu já entrevistei o Sérgio, fiz uma live com o Sérgio sensacional. Ele até se emociona e chora ao lembrar o Cilinho. Foi técnico de São Paulo, mas quando ele conviveu com o Cilinho no América de São José do Rio Preto. Então, o Sérgio é um goleiro que era excepcional. Foi para a seleção brasileira, teve aquele jogo de 50 anos do Pelé, esteve na seleção na época com o Falcão, 90, 91. Então, ele realmente era excepcional e um ótimo goleiro. O Índio era um lateral bem esforçado, bem brigador, é um cara, gente boníssima, conheço ele também. Depois jogou no Palmeiras, é um cara excepcional. O Léo, né, por ser um cara, né, dos laterais aí que pude ver, né, do lado esquerdo do Santos, jogador fantástico, né, tecnicamente, lutador, brigador, tentou um sucesso no Palmeiras, não conseguiu, foi para o Santos e fez muito sucesso, depois jogou no Benfica, voltou para o Santos, e é um jogador identificado muito com o time santista, e é um cara muito gente boa também, então por isso eu relembrei essa parte defensiva, juntando o torcedor com o jornalista. Muito bom. Vamos agora, então, para a zaga. O Edu Dracena, uma escolha não só técnica, mas também, que não está aqui comigo, eu guardei, não, eu ia mostrar para vocês. Eu tenho eu tive a sorte quando o Santos foi campeão da Libertadores, do Pacaembu, eu estava trabalhando, né? E aí o Edu Dracena foi para o doping, e ele deixou cair a faixa de capitão dele. E eu peguei, eu falei, Edu, você deixou cair e tal. Eu falei, não, fica para você, pode ficar, você quer ficar? Eu falei, pô, eu quero ficar. E eu tenho a faixa guardada comigo. Tem a faixa guardada de campeão da Libertadores, a faixa da Umbro, vermelha. Está comigo, já autografado pelo Dracena. Então, eu tenho muito carinho. E fora o Edu, eu conheci o Edu já da época de Cruzeiro, depois quando ele jogou na Turquia. Sempre foi um cara muito gentil. Então, foi além do grande zagueiro, uma grande pessoa. E eu tenho esse presente especial, essa faixa de capitão guardada. O Durval, que é um cara, uma característica interessante, né? Um cara realmente, o pessoal brinca que ele não dá risada, esse jeitão dele, mas um zagueiro muito sóbrio, né? E eu lembro muito da qualidade dele também como zagueiro. Eu tentei puxar até um zagueiro da década de 80, eu pensei até no Luiz Carlos, que era zagueiro da época do Sérgio, mas aí eu falei, não, vou homenagear o Durval, porque até chegou na seleção brasileira com o Santos, né? Então vou dar uma homenagem ao Durval, que é um jogador que não era tão badalado, mas legal. Quem escalou o Durval foi o Leão? Desculpa, eu não entendi. Quem convocou o Durval foi o Leão? Foi o Mano? O Durval, não, foi depois. Foi depois? Já foi... Foi o Mano, se eu não me engano. Acho que foi o Mano Menezes, sim. Foi o Mano. Foi na época do Mano Menezes. Dizem que o Durval não dá risada, mas ele é uma das pessoas mais gente boas no meio do futebol, né? Sim, o pessoal gosta muito dele. Então eu falei, eu vou fazer uma homenagem pro Durval aí. Conheçam as pessoas que conhecem o Durval e falam que ele é muito gente boa, só não ri. Você tirar uma risada do Durval é difícil. Aí vai muito do que eu vivi de criança, né? Esse Coloquei dois volantes, que é um relacionado ao outro, né? Primeiro o César Sampaio, que foi revelado pelo Santos. Tanto é que, Fred, que quando eu fui escanear, um estava do lado do outro. Eu nem precisei ter... Realmente peguei na época certa. Falei, nossa, até facilitou. Quando você falou Axel e César Sampaio, realmente dois monstros aí do futebol. O César surge, né? Um pouco antes que o Axel, né? Quando o Axel aparece pro time do Santos, o César Sampaio começa a deixar, né? Vai pro Palmeiras. Até tanto que o Axel se torna titular com a saída do César Sampaio, né? O César realmente revelado pelo Santos, é uma figura fantástica. Trabalhei com ele na Jovem Pan. É um cara excepcional, então eu já era fã dele, eu tinha um primo dele, estudou comigo na escola, então eu gosto muito do César Sampaio, sempre gostei. O Axel, que era um cara lutador, brigador, não tinha tanta qualidade como o César, mas também era um cara que sabia sair jogando, tudo, então achei legal homenagear os dois aí. Axel é lenda do International Superstar Soccer, do Super Nintendo. Axel era lenda. Legal. E esses dois feras aí também me facilitou muito, tirei os dois do mesmo álbum também, um já mais consagrado, outro estava no começo de carreira, mas fala um pouquinho aí desses dois feras. O Robinho, né, para o Santista, realmente, existe até um questionamento, né, quem é o mais importante para o Santista, o Robinho ou o Neymar, né? Boa pergunta. Fizeram até uma pesquisa sobre isso, né, o Robinho ganhou em certo momento, até pela saída do Neymar, como foi conturbada para o Barcelona, né?
Apesar que quando o Robinho foi para o Atlético Mineiro, também a torcida ficou meio chateada com ele. Mas, assim, é um jogador que surgiu junto, né, o Robinho com o Diego, que é um momento que o Santos estava carente de títulos, e depois toda a passagem que ele fez pelo Santos teve alguma conquista. Então, um jogador realmente muito importante, fora a técnica, né, que ele tem, a habilidade. Então, vale a pena a gente não deixar de lado e lembrar do Robinho. E o Neymar, pelo jogador que é, pelos gols que a gente pôde perceber. Eu fiz o primeiro jogo do Neymar contra o Mojimirim no Pacaembu. Estava trabalhando como repórter já da Jovem Pan, fiz jogo desse jogo. Tive a chance de ver o gol Puskás, o 5-4 contra o Flamengo, né, a vitória do Flamengo. Eu estava nesse jogo. Contra o Inter, contra o Atlético, os golaços aí do Neymar eu vi bastante. Então, eu acho que vale a pena, são dois grandes jogadores, dois grandes nomes aí, e que o Robinho tem essa expectativa dessa volta dele aí podendo acontecer mais uma vez. E o Neymar, dentre tapas e beijos, esses flertes que o Santos tem às vezes com o Neymar, às vezes briga, depois voltam, mas é uma coisa que acontece, faz parte pela relação que teve. Acho que coloca muito mais na conta do pai do que no próprio Neymar, por tudo que aconteceu, esses atritos com o Santos. O Robinho, se voltasse para o Brasil e para o Santos, era para encerrar a carreira? Quem? O Robinho? Eu acho que sim. Agora o Robinho já está para encerrar, né? Ele já está na parte de final de carreira, né? E a gente percebe que ele quer voltar para o Santos, né? Acho que ele foi para o Atlético naquele momento que não houve um acerto financeiro, né? O Atlético acabou acolhendo o Robinho. Nenhum santista imaginava que o Robinho poderia jogar em outro clube do Brasil. Já com o Neymar, a gente percebe que o santista meio que... pode ser que ele vá para o Flamengo um dia, pode ser que ele vá jogar no Palmeiras, né? Mas a gente, mesmo assim, a gente sente ainda que o santista meio que perdoa por tudo que ele fez, foi o campeão da Libertadores, né? Um título importante, né? O Felipe ia perguntar alguma coisa aí, Felipe. Na sua opinião, quem é o mais importante? É o Robinho ou é o Neymar? Eu acho que o Robinho, pelo que ele fez, né? O Neymar conquistou o título mais importante, foi a Libertadores. Mas o Robinho tem 2 brasileiros, né? Um vice da Libertadores, tem uma Copa do Brasil. Então, realmente, o Robinho, de importância, assim, de sequência de jogo, né? O Robinho foi mais importante do que o Neymar. Eu não sei se é a palavra certa que eu vou usar, mas você acha que o Robinho, ele trouxe o orgulho do santista em ser santista de novo? Assim, ele ajudou com aquele elenco do Santos, né? Com o Leão, na época, também como técnico, né? Juntou o santista e voltou a acreditar que poderia ser campeão, né? A partir do momento que ganha em 2002... Aí ganha em 2004 o brasileiro, né? 2 brasileiros aí quase que em seguida, né? Algo que, poxa, o Santista foi um vice em 95, né? Tinha sido um campeão da Conmebol em 98, com o próprio Leão. Então, você vê que o Santista estava muito carente de títulos, né? E essa geração do Robinho realmente trouxe essa alegria de volta, né? Ele continua em 2004, ganha mais uma vez, aí volta, joga com o Giovani, que é outra cara, uma grande marca que tem do Santos, e eu sei que vai estar aí para frente, mas realmente o Robinho é mais importante por tudo que ele fez aí com relação ao Neymar. Vamos falar falando desses dois aí da frente aí. Paulinho Maquelari fazia gol. Nossa, para quem pegou a época dele, rapaz, como fazia gol? No Santos, quando jogou na Portuguesa, por onde ele passou, o homem gostava de fazer gol, né? Achei Paulo César Vieira Rosa, Paulo César é o nome dele, César Vieira Rosa, eu acho que é o nome do Paulinho. Então, eu quando comecei a gostar de futebol, né, claro, eu sou santista desde o começo, mas o primeiro jogo que eu vi no estádio foi São Paulo e Guarani, empate 1-1 lá no Morumbi, em 86, gol do Careca e gol do Evair. Eu fui porque eu era fã do centroavante do Careca, porque tinha sido artilheiro da Copa do vice-artilheiro da Copa do Mundo, com 5 gols, o Lineker foi o artilheiro com 6, e eu era muito fã, gostava muito, e eu fui assistir, meu pai me levou para poder ver o Careca jogar no São Paulo. Eu até pensei em colocar o Careca encerrou, o grande clube que ele jogou no final da carreira dele foi o Santos, que ele é santista. Jogou bem, né, Fred? Ele jogou bem, né? Ele jogou muito pouco, ele já estava com contusões. Sim, mas jogou bem. Quando ele entrou, ele jogou bem, não passou vergonha. Jogou pouco. Eu fiquei triste porque foi muito pouco. Eu queria ter visto muito mais do Careca. Ele fez, acho que 3 gols só com a camisa do Santos. Eu até poderia colocar, mas não seria justo, entendeu? Eu colocar Verdade. Com o Paulinho, que foi um cara que, poxa, jogou na Vila na época que o gramado era tudo ruim, era sofrido. Eu pensei que ia colocar o Serginho Chulapa na sua escalação. Eu até poderia, mas assim, o
o Paulinho tem um lado mais afetivo. Eu deixei até meu cabelo assim, estilo Paulinho, na época, quando eu era criança. Tem até uma foto. Eu já coloquei no meu Instagram, inclusive. Eu deixei meu cabelo bem parecido com o do Paulinho. O Paulinho sabe disso. Eu já falei com o Paulinho várias vezes. Ele é um cara excepcional. Pude conhecê-lo. Eu tinha uma placar sobre grandes jogadores. E do centroavante era o Paulinho. Eu tenho autografado. Quando ele foi na Jovem Pan participar de um programa, ele autografou. Depois ele foi uma outra vez. E a gente pôde conversar. E para mim foi emocionante poder entrevistá-lo, que era realmente um ídolo de infância. Então eu não podia deixar o Paulinho de fora, além de ser um excepcional personagem, uma grande figura. Eu gosto muito dele. Ele me respeita muito, ele sabe do carinho que eu tenho por ele desde criança, e ele é um cara muito bacana. Então, já gostava dele de graça, conhecendo eu gosto mais ainda. É um cara muito gente boa, putz, é um cara sensacional. E eu não podia deixar ele de fora dessa minha seleção. Agora tá explicado, agora faz todo sentido. Não tem como. E o Giovani, cara, pô, eu tava naquele 5-2, né? Eu tenho um irmão gêmeo que se chama Felipe, também santista. Ele, quando o Santos perdeu de 4-1, ele não quis ir no Pacaembu. Eu fui junto com um outro rapaz que morava no meu prédio. A gente foi assistir. Foi excepcional, um jogo inesquecível. O maior jogo que eu vi no estádio é o Santos 5-2 contra o Fluminense. Eu lembro que tinha um Papai Noel lá, tinha uma faixa, né? Presente de Natal, o Santos na final. Ele ficava rodando o estádio inteiro com essa faixa. No Pacaembu, em 95. Eles ficarem no meio campo, no intervalo, algo que a gente nunca tinha visto no futebol. Depois aconteceram outras vezes com outros clubes, mas de não ir para o vestiário, para os jogadores se juntarem e ter essa acolhida da torcida, realmente foi um momento excepcional. Tanto que eu voltei a morar na Vila Mariana, eu voltei a pé do Pacaembu até em casa, comemorando com vários santistas. A gente parou na frente do pé da Gazeta, xingamos o Chico Lang, perder de goleada. Então a gente fez isso. Em 95, tinha 15 anos, então podia fazer isso. Tinha 16 anos. Quem nunca xingou o Chico Lang, que atira a primeira vez? Eu briguei já com o Chico uma vez, já te xinguei e tal, ele dá risada. Então, assim, o Giovani pra gente, né, para o Santista da década de 80, da década de 90, é um cara referência. Depois ele volta para o Santos em 2005 e volta em 2010. Uma pena que o Santos não fez o jogo de despedida para ele, né? Isso é uma coisa que eu sempre quis conversar com o Dorival a respeito, Dorival Júnior. Por que em alguns momentos eu acho que o Dorival poderia ter utilizado mais o Giovani e não usou tanto assim. E aí o Laor, falecido presidente, tinha prometido um jogo de despedida, acabou não fazendo. Mas quando ele jogou excepcional pelo Santos, tanto que ele mora na cidade de Santos, hoje com a família, e o filho dele, um dos filhos joga inclusive, na base do Santos. Então são dois grandes nomes que tenham esse lado aí, muito mais da afetividade de torcedor do que de jornalista. Muito bom. Você falou uma coisa bacana, Fred, sobre jogo de despedida, né? Uma coisa que me chateia muito, né? Os ídolos não ter um jogo de despedida, né? Algo legal, né? Eu lembro, eu sou assim, da década de 90, né? Eu sou muito fã do Neto, né? Eu vi o Neto ser campeão, sou corintiano, né? O pessoal que me conhece. Inclusive, se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer o Neto, eu fiz um quadro para entregar para ele, Corinthians e Guarani em 88, o primeiro jogo da final no Morumbi. Eu de trás ele o gol de bicicleta, e eu pedi para fazer o quadro aquele gol de bicicleta. Eu gostaria um dia de presenteá-lo com ele, que isso marcou muito a minha infância. Depois ele foi pro meu Corinthians, né? E chorei muito na despedida dele, quando a gente ganhou de 3-0 da Portuguesa. Ele fez 3 gols e foi para a Colômbia. Eu achei uma injustiça danada. Como é que o cara me faz 3 gols, o cara me vende ele preço de banana? Então, ele não teve uma despedida, né? Um jogo de despedida, eu acho, como ele deveria ter tido, como o Ronaldo Giovanelli deveria ter tido, como o Giovanni dos Santos, como outros, né, craques que não têm essa oportunidade de ter um jogo de despedida. Eu não sei por que os clubes depois desdenham tanto os seus craques, né? Eu acho que falta um pouco essa sensibilidade. Ricardo, o futebol brasileiro tem esse problema. Deixa eu aproveitar, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui a faixa. Olha, que legal. Aqui, e tá o autógrafo que ele deu da cena aqui, ó. Deixa eu pôr pra cá, pronto. Olha, essa daí é legal, hein? Puxa, relíquia isso, que maravilha. Olha. Essa faixa é campeã da Libertadores. Tava no braço do Edu Dracena no jogo final da Libertadores. Ele deixou cair e deixou comigo. E aí foi assim, ele deixou comigo, passou-se o tempo. Aí quando ele foi pro Palmeiras, eu levei a faixa e pedi para ele autografar, ele não tinha autografado ainda.
mas eu deixei guardado até hoje, tenho guardado e vou guardar para sempre aí. Com certeza, uma peça para. Eu realmente entendi o porquê. Não só o Edu Dracena foi um excelente jogador, mas também uma excelente pessoa, né? Realmente o que ele fez realmente foi de tirar o chapéu mesmo. Felipe, você ia fazer algum comentário aí, eu te cortei. Foi o comentário que você ia chorar falando do Neto aí mais uma vez. Toda live que você fala do Neto, você chora. Só queria deixar pra mim, um cara que o que ele fez pelo Corinthians, tinha que ter tapete vermelho pro Neto. Um cara que. É que o torcedor tem muita marca do Neto, eu lembro muito do Neto jogando, né? No São Paulo, ele foi muito bem no São Paulo. Ele foi campeão paulista pelo São Paulo, né, em 87. Aí ele vai para o Palmeiras, né? Em cima do Corinthians, né? Ele foi em cima do Corinthians em 87. Sim, aí ele vai para o Guarani, fez o que fez no Guarani, né? É um jogador que está na história hoje do Guarani. Faz aquele golaço de bicicleta numa final, né? E a comemoração dele, ninguém esquece o que ele fala, né? Que ele comemorando, o palavrão que ele solta. Aí ele vai para o Corinthians, né? Não, antes disso ele vai para o Palmeiras. Onde ele fica um time invicto, né, com o Emerson Leão, mas ele tem um problema em relação de peso, né, em relação à briga com a balança. O Leão queria o Neto exatamente porque dizia que ele era muito técnico e iria dar um jeito no Neto, que já no Guarani já dá um pouquinho de trabalho, mas aí acabou não dando certo, e aí ele vai para o Corinthians, história, e realmente é o jogador que foi. Mas você me falou do jogo dos 50 anos de Pelé, né? E eu me lembro muito bem, porque ele entrou no segundo tempo e fez um gol no camaroneiro de falta. E eu vibrei muito, falei, é isso aí. E aí não vai para a Copa do Mundo. É brincadeira, viu? Ele vai chorar. Ele entra no lugar do Pelé. Eu tenho esse jogo gravado em VHS, eu não passei para DVD. O Sérgio, que eu escolhi na seleção, é o titular. O Ronaldo entra depois no segundo tempo. E o Brasil acaba perdendo, mas o Neto faz o gol aí de falta com a seleção brasileira. O primeiro gol dele com a seleção no profissional foi esse gol de falta aí. Foi. No aniversário do Pelé. Foi no Camaronês, no Niconos. Alguma coisa Niconos, assim. Goleiro. Bom, vamos agora dar uma resumida aqui, Fred. Vamos passar aqui. Quem é essa seleção entrou no Fred aqui? Sérgio, Índio, Léo, Dracena e Durval, Axel e César Sampaio, Giovani, Robinho, Neymar, Paulinho McLaren e o técnico Fred Júnior. Tá aí. Nosso amigo aí, homenagem pra você. Eu espero que tenha. Gostou, né, Nascimento? A criatividade. Eu juro por Deus que eu ia perguntar quem era o técnico, mas agora não precisa mais. Pô, o Paulinho vai ficar feliz comigo, pô. Coloquei ele do lado do Neymar, do Robinho, pô. Apesar que ele tinha o Albino, jogava demais. Do técnico, eu chutei, né? Eu falei, vou colocar algo mais coerente, né? Como eu imagino que poderia ser esse time jogando. Esse time jogando, Fred, se fosse hoje, todo mundo dentro da sua forma, não pela idade, era um time para ser batido aí como o Flamengo ou não? Faria frente? Olha, sei não. A minha parte defensiva eu reconheço, não está tão forte assim. Mas olha, do meio para frente ali, ó, César Pai sabia sair muito bem pro jogo, o Axel, aquele cão de guarda, Giovani com talento. Aí deixa para frente, o pessoal lá na frente resolver, pô. Robinho e Neymar, pô. Eu acho time. Que frente, hein? O único que melhor que o André, com certeza né? Lembra que o André era o centroavante da época de 2010, pô. Então... O único que eu não conheço aí jogando é o Carlos e o Índio, mas pelo que eu vi os outros jogar aí, mais ou menos... Não, eu vi todos, é um time forte. Assim, a gente fala assim, às vezes, mas o Índio, se a gente comparar muito o lateral direito de hoje, meu, olha, deita e rola aí, viu, cara? Futebol hoje tá com falta de lateral aí, olha... Não só na direita, né, Fred? Nas duas. Na esquerda também, nas duas laterais. Quando a gente lembra aí de Cafu e Roberto Carlos, toda hora a gente vai falar de jogador, é só Cafu e Roberto Carlos. Né? A gente começa... Pensa nos outros aí. A gente vai lembrar de Maicon, tá? A gente lembra, mas não foi aquela coisa. Né? O Marcelo no Real Madrid é uma coisa, a seleção é outra. Daniel Alves, né? contestado, fez uma excelente Copa América ano passado, mas vira e mexe é contestado. Então... Né? A gente não tem aquela fartura de laterais, não, infelizmente. Né? É isso aí. Então foi esse quadro Nascimento do Esporte Coleções, uma homenagem para o nosso amigo Fred Júnior. Espero que tenha gostado aí. Tirado muito carinho dos álbuns e colocado aí para você. Tinha os álbuns, né? Que tinha o craque do Brasileirão, na década de 80, né? Final de 80 para 90, era o craque brasileirão, vinha um carimbinho. Assim, o Sérgio tinha muitos carimbinhos aí, também. É isso mesmo. Vou colocar até em tela cheia para depois o Fred tirar um print aí para mostrar a seleção que ele montou, porque que timaço, hein? Que timaço. Vou colocar até como TBT amanhã já. Vou até colocar como TBT amanhã.
Eu vou mandar para você, Fred, eu vou mandar para você isso. Manda para mim, eu vou colocar, sério, vou colocar minha conta TBT. É muito mais, porque muita gente fala, pô, esse cara é louco de montar a seleção assim. É muito mais lado afetivo do que realmente posso ter deixado em algumas posições a parte técnica de lado, mas é muito mais a lembrança que eu tenho do que eu vivi com o Santista. Depois eu pego com você na íntegra aqui o seu e-mail, que eu vou mandar em PowerPoint, porque aqui eu monto em PowerPoint, né? E mando para você, para você aí fazer suas divulgações. Beleza, esse é o nosso presente. E esse é o quadro que a gente faz com os jogadores, né? E como o Nascimento falou, né? O Simplício se emocionou, o Zenon também achou muito surpreso, porque realmente eu, como colecionador, eu não vou falar que eu sou o maior, eu acho que é muita pretensão, mas eu sou um dos maiores colecionadores de álbuns de esporte do Brasil. Não só de futebol, mas Fórmula 1, basquete, Olimpíadas, tudo que você imaginar de esporte, até hóquei no gelo eu tenho. E do brasileiro eu tenho todos, né? Desde a época do Robertão, da época de 70, Copa do Mundo também eu tenho todos, Libertadores, Copa América, enfim, tudo que você imaginar do futebol paulista e brasileiro eu tenho. Então, quando vem esses craques, né, então eu vejo o meu acervo, começo a pesquisar, né, entro lá no Google, né, vejo o histórico deles, né, onde eles passaram, em cima da referência de ano e time, eu vou lá buscando esse material e coloco e monto esse especial para eles, né? Então está sendo aí um sucesso, né? E realmente resgatar esse Santos, eu também sou dessa época, né? E ver esses jogadores realmente foi muito bacana. Realmente, todos que você colocou aqui eu vi jogar e respeito muito eles, realmente, que fizeram realmente muito com a camisa do Santos. Parabéns pela sua escolha. Legal, obrigado. Eu agradeço e obrigado pela homenagem. Ficou muito legal esse time aí. Manda para mim que eu vou querer com certeza postar aí, com certeza.